Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a mais um episódio do CDH Livecast. Estávamos parados durante algum tempo em função de uma atividade que decorreu no dia 3 de abril. Portanto, se você esteve conectado aí às nossas redes sociais, provavelmente deve ter se deparado com os comunicados que fomos fazendo relativamente ao workshop em colaboração com o PodNerd, que a comunidade realizou na província do Ambo. Pelo que também nós aproveitamos aqui a oportunidade para poder agradecer a toda a equipe do PodNerd e igualmente a todos que se fizeram presentes neste evento. Também pedimos que mantenham-se cada vez mais conectados às nossas redes sociais, porque durante o ano 2026, né, o ano corrente, nós temos estado aí a preparar um tanto de eventos, um tanto de atividades, então esperamos que você não perca nenhum deles. Então continue ali conectado a nós para que não possas perder um ou outro evento, uma ou outra atividade que a comunidade estiver aí a preparar para si. Portanto, agradecer também a todos os nossos internautas, aqueles que têm nos dado suporte direta ou indiretamente. Muito obrigado por estarem sempre ali do outro lado. E para você que está a acompanhar-nos neste preciso momento, ou posteriormente, quando esta entrevista estiver sido gravada, está a ver-nos pela primeira vez, saiba que este é o CDH Livecast, o podcast da CDH, da Comunidade de Desenvolvedores do AMBO, onde temos estado todos os domingos, às 19h30, estado aqui no Facebook, para podermos abordar sobre temáticas diversas com profissionais também diversos. Portanto, saiba que nós temos também um canal no YouTube, Comunidade de Desenvolvedores do AMBO, onde tem lá todas as entrevistas que nós já gravamos. Então, se você perdeu uma ou outra, convidamos-lhe a pesquisar por nós, inscrever-se, ativar igualmente o sino das notificações para que estejas inteirado, estejas atento sempre que nós disponibilizarmos um conteúdo. Portanto, e hoje não deixa de ser diferente. Hoje estamos presentes com mais um profissional também da área das tecnologias e tudo, e pronto, tecnologias, empreendedorismo, não é? Então contamos com a presença de Hernani Manuel, que também vai poder falar um pouco conosco sobre uma temática bem interessante, não é, ligada à tecnologia e à gestão de projetos. Portanto, antes de nós começarmos a falar sobre esse nosso tema, não é? O nosso tema de hoje é mesmo voltado para a gestão de projetos aplicado à tecnologia, à inovação. Eu vou primeiramente estender aí os cumprimentos ao Hernani. Hernani, seja muito bem-vindo. Como é que está? Muito obrigado. Desejar agradecer o vosso convite à comunidade de desenvolvedores do AMBO. É uma grande iniciativa, não só para a camada juvenil, mas para a sociedade em geral. Mostrar os novos talentos e as pessoas que realmente estão incluídas no mundo das tecnologias, criando formas de solucionar problemas locais como problemas internacionais. Então, muito obrigado, para já agradecer o vosso convite. Estou aqui para poder passar a minha experiência para o restante dos jovens. Muito bem, muito bem. Ótimo, ótimo. Agradecemos em nome de toda a equipe da CDH, nós agradecemos aí, portanto, o seu suporte, Hernani. Pronto, antes de nós começarmos, então, por abordar sobre esse nosso tema, não é, ligado à própria gestão de projetos e tudo mais, nós vamos procurar primeiro conhecer um pouco mais sobre Hernani Manuel. Quem é o Hernani Manuel? É ligado também à área das tecnologias, também tem dado o seu contributo no lado do empreendedorismo tecnológico. Portanto, conte-nos um pouco sobre o seu início de jornada, não é? Desde o começo ali da sua carreira. Vamos começar primeiro pela área estudantil mesmo. Como é que foi ali, seja o ensino médio, o ensino primário, até a universidade, o interesse por tecnologias, até dar esse gosto por essa área, como é que começou? Conte-nos um pouquinho para que o pessoal que está nesse momento a acompanhar-nos e eventualmente não conheça o Hernani possa conhecer sobre si e perceber de onde é que surge então esse gosto por tecnologia e onde é que surge esse gosto por dar continuidade aos estudos na área de tecnologia para podermos então estar todos bem inteirados. Ok, para já, sou Hernani Ngouve Manuel,
estudante do curso de Ciência da Computação pelo Instituto Superior Metropolitano de Angola. Tenho experiências ligadas à área de gestão de projeto, estratégia e comunicação estratégica. A minha paixão começou desde a primeira fase da integração do grupo ou da startup Agricargas, onde começamos todos juntos, os alunos do médio, citando o Colégio Árvore da Felicidade. Começamos a desenvolver a nossa primeira startup de escoamento de produtos agrícolas. Isso teve a iniciativa do nosso amigo e CEO Benjamin Maiato, um dos inicial da nossa startup, e dali começou os nossos procedimentos sobre o aprendizado e a inovação da tecnologia. Falar sobre as experiências do Hernani. Hernani teve muitas experiências, incluída em vários projetos e em várias atividades. Tudo começou desde a Agricarga. Vi que o setor da inovação precisava mesmo muito da juventude e que a cada ano que passava o desenvolvimento das tecnologias aumentava de uma maneira muito acentuada. Foi daí que pensei em criar ou saber como é que dar-se o rumo para a criação de uma mini empresa, criação de soluções tecnológicas para mitigar os problemas locais e não só. Depois disso, fui aperfeiçoando os meus estudos, ligando a alguns profissionais na área de gestão de projetos, pedindo mentorias, participando em atividades, e daí começou o meu caminho. Hoje estou aqui como gestor do projeto da startup Aquasystem, que é uma startup voltada ao monitoramento de navio e embarcações locais de Angola, que vem fazer o controle de todas as embarcações que entram e saem do país, a fim de melhorar a sustentabilidade e a economia do setor marítimo. O processo de gestão do projeto é muito importante na área da tecnologia e inovação, porque é a partir delas que nós criamos duas coisas muito importantes. Muitas das vezes nós, como engenheiro, esquecemos daquilo que é a diferença entre criar e operar. Criar simplesmente é dar sentido ou fazer criação de uma coisa específica. Por exemplo, tu vais criar ou dar solução a uma solução específica. Por exemplo, nós se te apresentarmos um problema ligado à mobilidade, o teu grande objetivo vai ser mitigar essa situação da mobilidade, fazer com que este projeto seja totalmente bem afincado. De que maneira? O processo da mobilidade, nós sabemos que estamos a nos referir à movimentação. Nós estamos a falar de mobilidade, estamos a nos referir à movimentação, como o serviço de Yango, de Itch, da Televa. O grande objetivo é fazer a recolha ou tirar as pessoas de um ponto para outro para facilitar o seu tráfego. Uma solução com um bem específico. Agora, criar operações são determinados serviços para uma só empresa. Me refiro, por exemplo, nós temos a minha startup, nesse caso, vou mencionar, ou bem a comunidade de desenvolvedores do AMBO. Isso é um projeto. Não só simplesmente se baseia em desenvolvedores, soluções voltadas a develop, trata-se também em entrevista a apresentar à sociedade sobre os pontos mais importantes dos jovens e o que é que o jovem tem a fazer sobre o mundo. Então, falar sobre esse todo o processo é falar também da organização, de um planeamento bem estruturado, que, de qualquer jeito, nós sabemos que a gestão do projeto é extenso. Nós precisamos entender várias metodologias para que se finalize o mesmo projeto. Voltado à inovação, tecnologia, a inovação e tecnologia são os pontos muito importantes, mas muito importante mesmo. O processo da inovação, todos nós jovens sabemos que muito de nós definimos que inovar é trazer algo novo. E disso é que todo mundo sabe. Então, nem sempre é trazer alguma coisa já existente saindo de uma essência. Tu podes trazer uma solução englobado com uma inovação. Por exemplo, nós já vimos várias vezes automóveis que não trabalham de forma com combustível. Os motores são totalmente elétricos. Então, trazendo essa solução, isso é uma solução e uma inovação. Porque tu estás a trazer algo existente e vais inovar aquilo que já
existe, criando itens diferentes daquilo que é o padrão inicial. Uhum. Ok. Agora, voltando para a grande importância sobre o mundo abrangente, sobre o setor marítimo, é de falar sobre esse ponto, porque é um dos pontos que menos se fala na sociedade. É um dos pontos que tem menos soluções e menos formas de poder mitigar os problemas que nela existem. Eu decidi entrar para esta área de gestão do projeto, principalmente da solução, aquilo que é a área do setor marítimo, porque é uma das áreas muito acentuadas do nosso país, onde vem a maior parte do rendimento da nossa economia. O setor marítimo precisa ser controlado, o setor marítimo precisa ser estruturado, o setor marítimo precisa ter que ajudam no processo da economia do nosso país. É um dos setores muito, mas muito importante, a maior parte da renda do nosso país. Por que é que eu decidi estar nessa área? Eu criei esta solução de poder ajudar a toda a sociedade, e não só o meu país, Angola, e ser um dos representantes e poder ajudar no processo da digitalização desses todos os processos manuais, quer seja dentro dela, depois de fazer alguns estudos sobre o setor marítimo, eu notei que o processo ainda continua a ser manual. De que forma que as embarcações e o controle das mercadorias em Angola ainda fazem aquele processo manual por escrito, o tipo de mercadoria, a hora que chegou e a hora que vai sair. Guilherme, traz um carregador. Sim, então, quando comecei a criar esta solução, lembro-me que foi em 2024, depois da representação do Angotic, nós estávamos a coordenar sobre uma solução voltada a esta área. Lembro-me que eu conversei com o meu amigo Sião Capeia e Benjamin Maiato, as pessoas que mais andam comigo, as pessoas que mais dão um impulso pela minha carreira, e outros tantos colegas da universidade que sempre acreditaram e colocaram isso em par. Começou no Angotic 2024, quando comecei a trabalhar na primeira fase do MVP da startup Aquasystem. Foi daí que criei a solução e decidi fazer parte desse grande projeto e tornar isso uma realidade. A comunidade de desenvolvedores do AMBO certamente tem visto, tem acompanhado todo o meu processo a partir do meu LinkedIn e sobre qualquer demanda. Vamos agora falar de uma maneira geral naquilo que é gestão de projetos e inovação. Nós temos aqui alguns pontos para poder conversar com o restante da comunidade, poder ensinar, poder partilhar os meus conhecimentos. O primeiro ponto que nós estamos a falar sobre a tecnologia como ferramenta estratégica. Dentro dela nós vamos encontrar vários processos automatizados. A automatização de processos tem a ver também com a digitalização e a transformação digital dentro do valor, dentro do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia e Informação. Temos vários sistemas que ainda totalmente são manuais e o processo de gestão do projeto vem para poder dar solução a todos os problemas. Dentro daquilo que é a automatização de processos, nós temos processos ainda manuais. Para um gestor do projeto, vê que ainda tem algum déficit em poder acelerar o processo da inovação dentro dessa secção. Para automatizar esses todos os processos, nós precisamos saber o que é que devemos mitigar, o que é que a gente deve dar solução, como é que os processos devem ser totalmente automatizados, de serem manuais para serem automatizados. Para a gestão de isso como um ponto muito importante, como também a monitorização em tempo real para qualquer tipo de processo, isso no setor da tecnologia como ferramenta estratégica. A tecnologia é uma das ferramentas muito importantes para criar soluções rápidas e soluções viáveis para a sociedade. O outro ponto que nós estamos a falar de uma inovação aplicada. Nós chegamos na parte muito importante, onde quase todos nós não conseguimos dar conta do que é que estamos a resolver.
o que é que queremos resolver, como vamos resolver, de que maneira vamos resolver. Este é um dos pontos muito importantes. Inovação e aplicação. Quando estamos a falar de inovação e aplicação, estamos a falar de um problema já totalmente identificado e com o intuito de poder dar solução. Nós estamos a falar de um processo que inovar não é criar algo completo. Eu digo isso, inovar não é criar algo completo, é resolver problemas reais com impacto social. Inovar é criar algo, não é criar algo completo, mas sim inovar e criar algo real ou dar impacto real. Eu posso até criar uma solução, não posso até dar a solução de um problema, mas tiver um impacto real e mostrar que aquilo é viável, não estamos aquilo que é a automatização de um processo, não estamos aquilo ligado à resolução de um problema. E dentro desse tema de inovação e aplicação, vamos encontrar alguns pontos que destacar, que são a digitalização de processos manuais, que eu já estava a falar anteriormente. Temos muitas soluções, ainda nós precisamos de organizar os papéis, pegar os papéis da comunidade, desenvolvedores do AMBO, temos que mandar para ali, temos que fazer isso, temos que fazer por manuscrito, enquanto nós podemos criar esse processo de uma forma muito automatizada, pegar, reencaminhar em pontos importantes, tirar ele do papel para ser de forma automatizada. Depois vamos falar de que vai diminuir a escalabilidade de receber determinados relatórios. Nós vamos falar sobre receber documentações, extrair documentações acima do processo ligado ao setor marítimo. Dentro do setor marítimo, nós ainda encontramos... Hernani, desculpa cortá-lo, só para nós não monopolizarmos um pouquinho aqui a conversa. Pronto, ao pessoal que neste momento está a acompanhar-nos, né? Se você tiver uma questão, né? Nós hoje estamos a falar sobre a gestão de projetos aplicada à inovação, à tecnologia, dentro do ramo empresarial, não é? Portanto, então, obviamente que quando se começa uma empresa, quando se começa uma startup, não é? Vão existindo projetos, e estes projetos, para serem executados, existem prazos, existem metas a atingir, e certamente que há um profissional que é responsável por cuidar da própria gestão destes projetos, definir essas tarefas e tudo mais. Então, o Hernani está aqui a esclarecer-nos, a passarmos aqui a sua visão, não é? Juntando já com a Aqua System, não é? Que é a sua startup, a poder esclarecer-nos um pouquinho sobre essa visão. Portanto, se você tem uma questão voltada a este tema, voltada ao que nós estamos aqui a tratar, pode já deixar aqui na nossa caixa de comentários para que nós, em momento oportuno, possamos ler a mesma. Pronto, Hernani, eu vou cá fazendo algumas questões e vamos manter assim a conversa meio interativa, para que também demos aí algum espaço para o pessoal preparar as suas questões e tudo mais. Pronto, Hernani, estamos aqui a falar sobre a questão da gestão de projetos e passou-nos uma visão aqui bem clara, não é? Bem detalhada aqui, sobre como é que os projetos, como é que a própria gestão podem ser aplicadas nas empresas e tudo mais. Mas eu gostaria de saber, Hernani, isso aplicado não somente a empresas de tecnologias, mas de uma forma geral, né? O que acontece quando não há, portanto, não se tem um profissional ou não se pensa muito na questão da própria gestão de projetos numa empresa, numa startup? Ou seja, qual é a visão, ou o que acha, qual é o seu parecer, quando simplesmente uma empresa ou uma startup, não é, tem projetos, não se pensa em profissionais, né, gestores de projetos, ou não se pensa muito nessa área, simplesmente vai-se na questão de executar os próprios projetos. Qual é a visão, o que acha, o que pode causar quando não há esse lado controlado ou pensado de forma séria? Ok. Boa pergunta. Para a admissão do engenheiro ou um gestor de projeto dentro de um projeto é muito importante. O gestor de projeto é aquele responsável por mitigar ou distribuir tarefas para que o projeto seja totalmente finalizado e bem ordenado. O gestor do projeto deve estar par e passo a todo o processo da equivalência do projeto. O gestor do projeto entra
para poder organizar. O gestor do projeto distribui também tarefas. O telefone está assim, cara. Guarda-me só um pouco. Ok, Não consigo. pronto. Acho que a internet está um pouquinho mal posicionada. Não sei se consegue perceber. Não percebi, Hernani. Pode repetir, faz favor? Eu disse, acho que a internet está um pouquinho instável. Ok. Não consigo lhe perceber devidamente. Não sei se consegue me perceber agora. Eu consigo ouvi-lo muito bem, muito bem. Ouve-me com cortes, é isto. Hernani, Sim. consegues ouvir-me? Consigo ouvir mais com algumas deficiências. Ok. Eu consigo lhe ouvir perfeitamente. Não sei se vai optar em sair da transmissão e voltar ou podemos avançar. Hernani, conseguiu ouvir-me? Não consegui ouvir a última parte que estavas a dizer. Sim. Eu estava a dizer o seguinte, eu consigo lhe ouvir perfeitamente. Provavelmente seria ideal, né, tentar sair e voltar a entrar na transmissão e tentar ver se dá para dar um ajuste aí na internet. O que é que acha? Tá bem, sem problemas. Farei já isso. Boa. Pronto, pessoal, então vocês que neste momento estão aqui do outro lado a acompanhar-nos, conforme eu já dizia, aqueles que estão acompanhando-nos pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aqui ao CDH Livecast. Hoje estamos a ter um episódio com Hernani e Manuel, né, para nós falarmos um pouquinho sobre o projeto. Nós temos estado a ter as nossas lives aos domingos, né? Todos os domingos nós temos tido estas lives, são lives técnicas que nós convidamos sempre um profissional para poder partilhar o seu saber, falar um pouquinho sobre a sua área de atuação e também estender já um convite assim, se você for um profissional, não é? Seja profissional de tecnologia, da área de empreendedorismo ou alguma outra área e gostarias também de poder partilhar um pouco sobre aquilo que tem estado a ser o seu saber, tem estado a ser o seu dia a dia. Sentar lá, está se mexer muito na cama. Ou estudantes de tecnologia. Deixa eu fazer aqui. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade em poder estender-nos aí o convite. Basta simplesmente endereçarmos aí a sua mensagem, não é? Nós estamos presentes no Facebook, no LinkedIn ou Instagram. Então é só deixarmos aí a sua mensagem, não é? Que a nossa equipe estará ali para poder respondê-lo rapidamente e atender o seu pedido. Portanto, nós temos também o nosso canal no YouTube, onde todas as entrevistas que temos feito, logo após terminadas, então, são disponibilizadas no nosso canal. Então, nós já temos diversas entrevistas realizadas e basta simplesmente ir por lá, pesquisar por Comunidade de Desenvolvedores do AMBO, vai encontrar o nosso canal, inscreva-se, ativa aí o sino das notificações para que não percas nenhum conteúdo. Enquanto nós esperamos aí o Hernando se juntar, eu vou pedir para que você que está a acompanhar-nos nesse momento, não é? Escreva ali nos comentários de onde é que estás a acompanhar-nos, né? Para que também tenhamos aqui uma noção e mantemos aqui uma interação dinâmica enquanto aguardamos aqui o Hernani. Portanto, se você está a acompanhar-nos de Angola ou não é? Escreva aí nos comentários de que parte da Angola ou de que parte do mundo neste momento estás a acompanhar-nos para que também possamos saber. E também pedir para que partilhe essa live, não é? Partilha para que a mesma possa chegar a mais pessoas, possa chegar mais a profissionais que queiram, portanto, aprender sobre o tema, né? Sobre a mesma abordagem, não é? Portanto, podes partilhar ali e vamos ficar muito gratos, porque partilhando o conteúdo acaba por chegar a mais pessoas, acaba por chegar a mais profissionais. É um tema bastante interessante e com certeza que quem está no ramo empresarial, obviamente que sentiria-se muito grato também poder aprender um pouco mais com o Hernando. Pronto, Hernando, já temos de volta. Agora consegue ouvir-me perfeitamente? Agora consigo ouvir perfeitamente. Boa. Perfeito.
Então, o Hernando estava ali a É, responder sobre a questão que eu fiz, não é? Sobre o que tem a ver com o não prestar atenção a um profissional gestor de projetos, né, nas empresas. O que é que isso pode causar como consequências, né? Simplesmente pegar os projetos, seja uma startup, seja uma empresa, não ter um profissional gestor de projetos, ou simplesmente, se não tiver o profissional, mas não ter esse cuidado de pensar na própria gestão de projetos como uma área importante dentro mesmo da corporação, o que é que pode causar isso, qual exatamente a importância que desempenha ter um profissional como este dentro das nossas organizações. ok. Conforme estava a dizer, o Uhum. gestor do projeto é muito importante na empresa, depois do CEO principal da empresa. Ela que é a organização e implementação da mesma empresa. Ela que é o responsável de dirigir as tarefas, com que essas tarefas sejam finalizadas e bem apresentadas. Normalmente, os gestores de projetos têm várias ferramentas que ajudam no avanço da planificação de qualquer, qualquer planificação dentro da empresa. O gestor de projeto é muito importante para uma empresa, muito, mas muito importante. Por isso é que os processos totalmente ficam bem digitalizados. Porque um gestor de projeto é aquela pessoa que realmente deve saber os problemas reais que acontecem. É aquele que vai atrás dos problemas e vem trazer a solução, dirigindo certas equipas, distribuindo certas tarefas para que esse problema seja resolvido. Porque sem o gestor do projeto nós vamos ficar totalmente não direcionado. O desenvolvedor Uhum. pode ter vários trabalhos, o designer pode ter vários trabalhos em cima da média, sem poder dar prioridade aos trabalhos principais. O funcionário, a área de finança também pode ter vários trabalhos. Quer dizer, o gestor de projeto está ali para salvaguardar quase todos os departamentos da empresa, porque ele é que é o responsável por distribuir as tarefas à hora exata, ao tempo exato e receber as tarefas de maneira organizada, assim que possa dar a solução de determinados problemas. Ok, muito bem, muito bem. Prontos, Hernani, e agora olhando aqui para aquilo que é a nossa visão, não é? Nós estamos aqui a falar de uma componente genérica e percebemos aqui que o gestor de projetos é bastante importante, seja qual nicho, qual é o ramo qual ramo que a empresa atua, né? Conseguimos aqui entender aí, obrigado pelo esclarecimento. E eu vou fazer uma questão, né? Portanto, o nosso tema está voltado mesmo para essa componente de tecnologia, inovação e gestão de projetos, né? Aplicado aí às empresas e tudo mais. Como é que o Hernani vê a questão da própria tecnologia no nosso país, não é? Nós atualmente caminhamos para uma vertente tecnológica cada vez mais forte, não é? Onde as empresas cada vez mais têm estado a apostar em sites, em sistemas, já tem estado a haver uma literacia tecnológica um pouquinho mais abrangente. Então, como é que o Hernando avalia, não é, a própria componente de tecnologia no nosso país, não é? Qual é a visão que tem? Nós já estamos atualmente vamos dizer, num momento em que a tecnologia já é bastante utilizada pelas empresas ou pelas startups, as mesmas já têm uma compreensão, digamos, bem generalizada, ou ainda estamos num processo que, de facto, vai levar um certo tempo, né, para que consigamos ter uma estabilidade de percepção nesse cenário. O que é que lhe parece? Ok, nós estamos a caminhar muito, mas muito bem. Desde já, nos últimos anos, tem muito envolvimento da camada juvenil voltada à tecnologia. Hoje, nós, os jovens, damos soluções a determinados problemas, quer sejam em várias áreas. A Angola já tem vários representantes, vários inovadores, vários desenvolvedores na área da tecnologia. Nosso Ministério, do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia e Informação, está cada vez mais acentuado e desde já parabenizar a todos os contribuintes, todos aqueles que fazem com que
Angola esteja num ranking da inovação, porque falta muito pouco para nós poder entrar nessa grande lista de que também conseguimos dar soluções a determinados problemas. Nós temos várias pessoas aí fora do mundo, Angola, representando o país Angola, com soluções, com palestras, com vários contributos voltados à tecnologia. De incentivar, desde os últimos anos, a juventude se envolveu muito nisso, porque a juventude está cada vez mais a acompanhar o setor da tecnologia. A tecnologia está a avançar muito rápida, que todos nós estamos a abraçar e dar soluções a qualquer tipo de problemas. Para Angola, nós estamos a caminhar muito, mas muito bem, muito, mas muito bem, acompanho muita gente e também vejo muitos representantes e não só. O avançar da tecnologia não nos deixou leigo na matéria, mas sim está nos obrigar a avançar concernente os passos ligados à inovação. Daí surgiu várias inteligências artificiais que vieram para poder ajudar muito naquilo que é o processo dos estudos, que vieram para poder nos ajudar no processo de aprendizagem de alguma nova linguagem, novo tipo de linguagem, saber estudar um novo tipo de setor, saber criar certas inovações, saber desenvolver alguma coisa, figurinhas ou ilustrações. Então, para nós não estamos ainda mal, nós não estamos mal, estamos a caminhar muito bem, muito, mas muito bem, e continuamos assim para o avanço da tecnologia. Creio que daqui a um bom tempo teremos Angola no mapa, na lista dos melhores países a representar o mundo da inovação e tecnologia. Muito bem, muito bem. Olha, que bom ouvir isto. Que bom ouvir este depoimento, inclusive de jovem, né? É bom, que bom, que bom. Pronto, Hernani, eu vou partir agora para uma questão muito interessante. Olha, vejamos, nós temos aqui as inteligências artificiais. Imagina no cenário em que temos uma empresa também que tem o gestor de projetos a atuar, a empresa utiliza as suas estratégias devidamente e tudo mais. Certamente que temos empresas que têm primado em levar esses pormenores bem assentes, né? Pensar em profissionais em cada área, ou startups, inclusive, né? Todas as áreas, ou seja, o gestor de projetos, temos aí os desenvolvedores, temos o pessoal que, ou seja, áreas separadas com as suas responsabilidades devidas. Mas surge aqui uma questão que eu gostaria de ouvir o depoimento do Hernani, que é o seguinte: apesar de que a tecnologia está ali, a internet está ali, temos bastante conhecimento hoje em dia e conseguimos ter conhecimento em qualquer parte do mundo, desde que a gente tenha acesso à internet e tudo mais, mas obviamente que ainda temos vários passos a percorrer, né? E senão já estaríamos aqui em rankings mundiais muito grandes, e não é o caso. Claramente que isso precisa de tempo, precisa de mais elementos, né, para podermos aí chegar. Então, eu gostaria de ouvir do Hernani, o que é que acha, onde é que as empresas mais têm falhado, apesar deste aparato todo que hoje em dia temos, né? Temos acesso à internet, temos profissionais bons, de qualidade, temos boa parte dos recursos necessários para ter êxitos, mas ainda assim estamos em passos, pronto, não comparando-se aqui com grandes players mundiais, mas parece que deveria ser o necessário, né? Já temos aqui tudo que seria de facto necessário mesmo para que estivéssemos ou estejamos aqui em níveis bastante avançados. Mas, segundo o que o Hernani pode aqui, portanto, dar aqui o seu depoimento, onde é que as empresas mais falham? O que é que mais as empresas cometem que acabam por ser elementos que põem as mesmas em risco ou põem as mesmas a não alcançar níveis bastante altos, a comparar-se, por exemplo, com empresas internacionais grandes, por exemplo. O que é que o Hernani acha sobre isso? Olha, isso é um problema praticamente global. Isso é um problema global. Eu digo sempre, a cada empresa deve ter a sua especificação de serviço. Não ser uma empresa muito abrangente com múltiplos serviços e determinadas especialidades. Uma empresa deve ter simplesmente uma especialidade. Deve ser especializada simplesmente numa área.
Nós vejamos, a Sonangol, a empresa Sonangol, nós sabemos qual é a finalidade, ou qual é o serviço específico da Sonangol. Todo mundo sabe que a Sonangol é responsável pela extração de petróleo, aqui em Angola, refinaria, essa toda a série. Nós sabemos disso. Para muitas empresas cometem um grande erro de vender, de estar a acompanhar a tecnologia ou englobarem vários serviços dentro delas sem ter especialistas próprios, sem se especializarem simplesmente numa área. O grande principal problema é sobre este ponto. A minha empresa, se estiver voltada simplesmente à tecnologia é o mundo da tecnologia, a informação é um mundo extenso. Nós encontramos aí empresas que vendem um serviço de criações de software, website, e englobam também já a identidade visual, e englobam vários processos que eles não têm totalmente, só para poder vender e entrar aquilo que é o mercado que está a precisar. Nós não vamos criar simplesmente várias soluções porque o mercado está a precisar. Nós vamos ser específicos numa área para nós sermos diferentes no mercado. Nós devemos resolver os problemas específicos, devemos ser especializados numa área. Há empresas voltadas à cibersegurança que se responsabilizam simplesmente pelo asseguramento dos dados, proteção de dados, invasão, simplesmente. Agora, se nós vamos englobar outros serviços, está tudo bem. Mas isso é que leva muitas das vezes as empresas não estarem bem direcionadas ao mercado de trabalho, mercado empresarial. A minha empresa deve estar especializada numa área para que serviços sejam bem vendidos. Eu já conheci no processo, já acompanhei o processo de uma startup que estava a ser desenvolvida e eles tinham uma ótima ideia, um ótimo princípio, mas eu vi que a startup era muito abrangente. Não queriam vender simplesmente um serviço, não queriam simplesmente estar alocado para um setor. Devemos estar posicionados simplesmente num setor, não englobar dois setores dentro de uma empresa. Aí vai nos trazer muitos problemas na hora de estar especializado nos nossos serviços. Dessa startup, eles queriam tratar sobre a mobilidade local. Mas para tratar dessa mobilidade local, eles queriam também ter o ponto de acesso de vários clientes a acessar a sua plataforma. Eu disse para eles, se vocês criarem vários clientes, a vossa aplicação estará subcarregada. E nós sabemos o problema do nosso país em alocar serviços, em distribuir serviços, concernente à cloud, a proteção de dados, ainda estamos a caminhar para um mundo muito longo e que não estamos a caminhar mal. Foi isso que eu aconselhei para eles. Se a plataforma estiver totalmente subcarregada e vocês querem controlar os clientes como os automóveis, porque vocês vão precisar colocar sistemas de controle dentro da vossa plataforma e vão criar totalmente duas APIs que vão ser diferentes, uma para o cliente e outra para os vossos automóveis que vão poder fazer esse processo de tráfego. E aí a plataforma vai estar muito pesada. Vocês têm que saber se o cliente está a andar, se não está a se movimentar, se saiu de casa a que horas. Esse todo o procedimento será muito atraso. Então, o que é que eu aconselhei para eles? Simplesmente vocês devem fazer o controle de onde o cliente está e onde é que ele solicitou a área e o local onde o automóvel vai encontrar. Só precisas disso. E disso tu englobas e sincroniza dentro da API para que o próprio motorista chegue mais rápido no ponto. Porque se ele te vê em movimento e começar a trocar sempre de ponto, vai impossibilitar a chegada do motorista. É sobre isso que eu estou a querer explicar. Devemos simplesmente ser especializados ou pegar simplesmente em uma coisa e a gente desenvolver aquilo até se tornar real. É disso que as empresas hoje devem fazer. Pegar num único serviço, num único problema, dar solução a esse problema e surgir outros problemas e dar solução de uma maneira mais, de uma forma mais complexa. Então, as empresas devem tomar muito cuidado e atenção em ter vários serviços e não serem especializados em determinadas áreas. Ok. Muito bem, Hernando. Olha, e isto aqui, inclusive,
bom pormenor que o Hernani aqui coloca, e isto despertou também uma curiosidade para uma inquietação, né? Eu penso que isso é um detalhe que muitas vezes vai surgindo mais com empresas em fase inicial, né, que às vezes não tem muita questão de posicionar-se como uma área de foco, né? Vão desenvolver sistemas, ok, mas há um detalhe também que, principalmente para startups, né? Às vezes não tem-se ainda fundos, não tem-se ainda valores monetários suficientes que possam suportar aquela base inicial em que eles estão. Então, procuram, se calhar, agregar aqui alguns elementos que possam servir também de suporte. E isto vai despertar, ou seja, despertou para mim uma questão que eu gostaria de ouvir aqui, o ponto do ponto de vista do Hernani. É o seguinte, principalmente para startups em fase inicial, né? É, pronto, né? São mesmo em fase inicial. Como se começar um negócio com poucos recursos? Tipo, qual é a visão que o Hernani tem sobre isso? Porque, na verdade, isso desperta mesmo uma certa problemática, principalmente no começo da carreira, né? Poucos recursos, então a pessoa procura, ou seja, a empresa ou a startup procura alguns elementos para servir de suporte. Então, como começar exatamente tendo poucos recursos, principalmente para não cair ali como é que eu posso explicar? Nesta falha, né, que é focar em vários serviços que às vezes não têm nada a ver com aquilo que é o objetivo principal da startup, ou da empresa, neste caso. Não consigo te ouvir. Consegue ouvir-me agora, Hernani? Consegue ouvir-me, Hernani? Pronto, eu acho que se calhar será melhor mesmo desconectar-se e voltar a juntar-se novamente. Ok, vamos aguardar para que o Hernani possa voltar a juntar-se novamente. Pessoal, obrigado pela audiência, né? Você que está aqui nesse momento a acompanhar-nos aí, né? Nesta conversa bastante interessante que estamos a falar sobre inovação, gestão de projetos e como aplicar a própria gestão de projeto nos negócios. Não é? Se você tiver uma questão, se você tiver uma curiosidade, exato, um ponto que o Hernani abordou aqui, gostarias de saber, não é, ligado à própria gestão de projetos, como é que se aplica a gestão de projetos nas empresas, porque é que é importante, apesar de que o Hernani já abordou relativamente a isso, mas obviamente que poderá gerar aqui alguma outra curiosidade ou algum ponto que se calhar não ficou bem esclarecido aí para si. Então sinta-se à vontade, deixa aí na nossa caixa de comentários a sua questão, a sua curiosidade, ou simplesmente escreva-nos aí de que parte da Angola ou de que parte do mundo estás nesse momento a acompanhar-nos. Gostaríamos de saber e ficaríamos muito gratos também de poder saber que estás a acompanhar-nos aí de alguma parte do mundo neste momento ou de alguma parte da Angola. Então, é precisamente isso. Então, Hernani, eu estava a questioná-lo. Pronto, a questão que eu fiz é a seguinte: em função de muitas startups ao começarem terem essa dificuldade mesmo de pronto, ter aquele suporte financeiro, não é? Então isso acaba por gerar uma situação de focar em pequenas partes, não é? Portanto, a empresa é de softwares, mas quer incluir também design gráfico, ou quer incluir um outro serviço como fonte de suporte para a própria startup em si, né? Porque está-se em fase inicial, não se tem clientes, não se tem valores financeiros para suportar a mesma. Então, mas pronto, apesar disso, há algumas que, obviamente, são legítimas, né? Na própria visão de que, olha, o nosso foco é, se calhar, softwares, nosso foco é esse, então não vamos sair dali, vamos estar mesmo primados ali, independentemente de não termos recursos suficientes. Então, a questão que eu havia feito ao Hernani é esta, para startups, para pequenas empresas, portanto, como se manter ou como começar mesmo com poucos recursos, para principalmente evitar essa questão de agregar
áreas que não têm nada a ver com a base da startup, né? Não cair ali nesta falha, né? Que muitas vezes depois ali para frente acabam por se perder e não se definir exatamente qual é, afinal de contas, o centro da própria startup, qual é o centro das soluções que desenvolvem. Então, com poucos recursos, não é? Quando se está a começar, qual é o conselho ou como é que se deve direcionar para não fazer essa questão de atrapalhar aí os serviços da própria empresa, da própria startup? O que é que lhe parece? Qual é o seu ponto de vista, Hernani? Ok, é sobre isso que estávamos a dizer. Nós não podemos ter para sucesso. Nós, para ter sucesso na vida, é necessariamente passar em vários processos. Que nós não podemos acelerar o passo, não podemos pular de categorias ou de etapas. Nós, quando estamos a criar uma solução, devemos saber que tem passos. Devemos saber que para a criação de uma empresa não é só criar. Tem que criar também algumas operações, conforme eu estava a dizer nos pontos anteriores. Vem serviços rápidos para poder nos sustentar ou dar forma de sustentabilidade da nossa empresa, podem também atrasar ou acelerar o processo com que essa empresa não esteja bem empresarial. Nós temos várias empresas a vender vários serviços, mas vários serviços só para poder estar posicionada no mercado. As empresas devem estar posicionadas no mercado com serviços reais, com impactos reais, de maneira a dar solução a qualquer tipo de problemas. Quando chamarem as empresas por especializações, de certeza que Angola terá poucas empresas especializadas em suas áreas, com serviços apropriados das suas áreas e serviços totalmente otimizados e reais para soluções de vários problemas. Dentro disso, as startups devem entender que não basta simplesmente vender, de que a pessoa mais difícil de convencer é o mercado. E o mercado, nós estamos a falar dos nossos clientes. Os nossos clientes devem estar totalmente bem acomodados, com um serviço único e com qualidade. A fonte de rendimento de uma startup deve partir dos membros da startup. A startup precisa de organizações. Uma startup precisa de um fundo. Uma startup precisa de serviço específico. Uma startup precisa de um time que trabalha dia e noite para poder dar sustentabilidade à startup. Nós devemos entender isso. Vender vários serviços não nos torna experiente no mercado, mas nos torna, como se diz, um langa, um faz tudo. A minha startup faz tudo. É manutenção de computador, faz website, cria softwares, faz tudo. Nós não precisamos de startups assim no mercado. Nós precisamos de serviços especializados. Nós precisamos de startups que vêm e resolvem os problemas locais. Nós precisamos de startups que hoje se tornam startups e amanhã se tornam grandes empresas para poder ajudar a economia do país. Nós precisamos de juventude que apresenta problemas e soluções específicas. Precisamos de uma juventude que apresenta qualquer tipo de soluções e com especializações. Uhum. Muito bem, muito bem. Olha, bom ponto, bem esclarecido. Muito obrigado, Hernani, por esclarecermos aí essa questão. E claramente aqui fica já o recado, né, para os nossos empreendedores, para as nossas empresas, inclusive, porque isso também não é um ponto que às vezes é cometido simplesmente por startups. Há empresas que também, né, acabam por levar esses dois ossos, né, como nós aqui vamos dizer. Então, nada de correr com o tempo. Obviamente que as coisas têm o seu tempo e nada de apressar as coisas. Se tu definiste um objetivo para a sua empresa, uma meta ou um certo ramo a atuar, então evitar então focar aqui em outras áreas que às vezes não têm muito a ver com a originalidade da empresa.
Pronto, Hernani, eu agora vou cá entrar um pouco mais também para ouvir de si um pouquinho mais sobre a Aqua System. Nós abordamos aqui vários pontos e aprendemos muito. Certamente que você que está a acompanhar-nos deve notar, e se perdeu algum ponto que o Hernani já explicou, haverá um momento então depois de rever aí o vídeo para poder captar um outro ponto que se calhar não ficou esclarecido. Então, Hernani, fala-nos um pouquinho sobre a Aqua System. Eu gostaria de entender um pouquinho, já percebi que a Aqua System portanto, do setor marítimo e tal. Eu gostaria de perceber um pouquinho mais, principalmente também no nome, não é? Desde que momento, ou seja, como é que surgiu esse nome? É bem interessante também. Conta-nos um pouquinho dessa história aqui da Aqua System. O Hernani já esclareceu um pouquinho aí no começo, mas conta-nos um pouquinho sobre a história mesmo da Aqua System, desde o nome, para podermos entender um pouquinho mais aqui detalhadamente sobre a startup em si. Ok. Falar sobre a Aqua System, raramente, como Cirilo já disse, o nome é muito interessante. A Aqua System, como chama em específico, eu pensei neste nome devido à conexão entre a água e o sistema, a água e a tecnologia, a água e o futuro dos mares. Este é o lema da Aqua System, conectando tecnologias ao futuro dos mares. O mar precisa de soluções tecnológicas. O mar precisa de inovações tecnológicas. O mar ainda estava totalmente manual e daí surgiu a Aqua System. Como é que surgiu a Aqua System? A Aqua System surgiu quando essa história até eu vinha de casa, saía da universidade, ia para casa já, caminho, logo cheguei tão exausto. Mas olha, dizem que quando a pessoa está muito cansada e com fome, consegue pensar sempre em alguma coisa para lhe tirar daquela solução, daquele problema. Então, foi desse jeito. Foi desse jeito que quando eu cheguei a casa, encontrei os meus pais lá na sala, a assistirem ao telejornal e começaram logo a falar sobre a invasão do nosso território marítimo. E eu lá ao lado perguntei ao meu pai como é que isso acontece para um país que realmente tem os órgãos competentes para o maior controle dessa área ou desse setor. Como é que certas embarcações entram aqui no país, fazem exploração no nosso território e criam a escassez dos nossos produtos marítimos? Como é que isso acontece? Será que Angola não tem um sistema automatizado, um sistema que faz ações locais como internacionais? O meu pai me respondeu: a polícia aduaneira trabalha com todos os pontos, mas algumas vezes o processo é muito lento. Foi daí que eu pensei: será que neste setor não é possível criar uma tecnologia? Será que se eu criar essa tecnologia não vai ajudar muito na economia do nosso país? Foi daí que comecei a investigar. Depois fui para 2024, como já tenho acompanhado, sempre fui para o Angotic 2024 com o intuito de poder rever em todas as bancas das startups para poder saber se existe uma solução voltada à tecnologia dos setores do mar. Foi daí que eu não encontrei nenhuma. E olha, engenheiro Cirilo, foi daí que na mesma semana, depois de eu ter conversado com os meus amigos, os colegas da universidade, foi daí que o canal da TPA passou a tantas informações ligadas ao setor marítimo que eu estava a perceber que o Ministério precisava de mim, que precisava da minha solução. Foi daí que eu percebi. Eu disse: se está a ser sempre mencionado esse problema, por que não criar uma solução voltada ao setor marítimo? Foi daí que eu sentei com o engenheiro Sião, Benjamin Maiato, David Ngonde João, Otiniel, Delcio, Manuel, que desde já chegaram e eu apresentei a solução e eles disseram: está bem posicionado. Foi isso que eu estava a dizer naquela hora. De momento estava muito escalável, estava grande, estava extenso. O problema estava extenso. Eu tive que reduzir. Porque é que eu queria fazer o controle das embarcações, queria saber quem é o proprietário,
eu queria saber a proveniência do navio, queria saber o que é que tem dentro do navio, eu queria controlar tudo isso. Mas foi daí que eu dei conta que não estaria a ser especializado. Eu tinha que vender simplesmente um serviço para aquela área. E se tiver que surgir um outro serviço, alguém vende, ou eu tenho de vender, mas num outro departamento da minha empresa. Foi daí que eu criei a Aqua System, que veio, que é uma startup voltada a monitoramento de embarcações em tempo reais. O que é que a Aqua System faz? Faz o controle do navio que entra e sai dentro da sua rota e do nosso território marítimo. Controle de turismo ajuda muito o nosso país, controle de embarcações. A Cécio Marítimo é uma das empresas voltadas ao setor marítimo que faz a transbordação de passageiros, turistas, a partir dos nossos navios. E temos vários navios aqui em Angola que fazem explorações de nossos produtos marítimos. E muitas delas ainda não estão totalmente legalizadas. Se nós legalizarmos esses navios dentro do nosso país, nós conseguimos arrecadar alguma coisa. Como? Todos nós sabemos que o nosso peixe querido, o nome, é muito consumido no exterior. E se nós permitirmos com que quem queira o nosso produto, quem quer o nosso peixe, quem quer alguma coisa voltada à nossa costa marítima, que vai de Angola para o restante dos países ou aos restantes continentes, deve estar totalmente legalizado dentro do nosso país. Aí os órgãos competentes terão mais organizações dos processos e saber quem está no nosso território, quem está a explorar, quem não está a explorar. Aí vai ajudar o crescimento, porque o mar é onde a economia do nosso país faz com que cresça. Temos o setor do marítimo, onde nós tiramos vários rendimentos, temos o setor petrolífero e a agricultura, que hoje está a ganhar muito impacto e temos vários projetos voltados à agricultura, a Unicef a apoiar vários projetos voltados à agricultura. Então, por que não criar ao setor marítimo? Foi esse todo o processo e agora a Aquasystem está com planos escaláveis, tanto para a criação e apresentação já do seu MVP. Daqui a um tempo vamos também divulgar e avisar a comunidade de desenvolvedores do AMBO para poderem fazer parte do primeiro experimento do sistema da Aqua System, que já em breve será anunciado. Então, nós estamos a trabalhar para poder organizar. A Aqua System é uma startup especializada para Angola, para resolver os problemas locais, problemas marítimos, para poder ajudar a nossa comunidade e não só a camada juvenil e poder aumentar o nosso nível de empregabilidade no nosso país. Ok, muito bem, Hernani. Olha, eu gostaria, neste momento, de parabenizá-lo, primeiramente, porque, pronto, é pioneiro exatamente nessa iniciativa, né? Aliás, os empreendedores acabam por vir mesmo com soluções reais no nosso país, não é? E saber que, e eu confesso-lhe que estou a ouvir, pronto, nunca ouvi alguém a ter uma iniciativa como esta, né? É algo que, pronto, as pessoas às vezes focam-se mais em áreas da saúde, educação e tudo mais, e no setor do mar e tal, é muito raro, né, vermos alguém com uma iniciativa principalmente inovadora. Então, parabenizá-lo, encorajá-lo também, né, para que, pronto, em si, a equipe toda aí não desistam e continuem, porque é algo que precisa-se, né? Tem-se dito muitas das vezes que o nosso mercado é um mercado fértil, né? Temos muitas áreas que precisam mesmo de ideias novas, precisam de jovens como nós que pensem no problema e nas soluções reais, e é exatamente o caso de vocês também. Então, eu fico aqui, e claramente que quem nesse momento está acompanhando só vai ver essa nossa entrevista posteriormente, há de identificar-se com isso e há de ver que é algo que é novo, é algo que é preciso e pá, parabéns mesmo e muita força também ali para que continues aí com esse grande projeto que é a Aqua System, né? A startup Aqua System. Pronto, Hernani, e neste caso, para quem quiser, se calhar, investir no projeto, não é? Vai lá, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a Aqua System, criar aqui formas de poder apoiar o projeto, ter um conhecimento um pouquinho mais abrangente, como é que pode fazer, como é que entra em contato com o Hernani,
deixa ali as suas redes sociais, os seus contactos para quem estiver interessado em poder conhecer mais ou apoiar o projeto em si também. Para as pessoas que, para todos, a camada juvenis, empresariais, parceiros e investidores, angolanos como internacionais, quem estiver disposto, é só entrar em contato com a nossa página do LinkedIn, Aqua System, ou diretamente comigo, Manuel, meu LinkedIn, ou pelo número de telefone 925-080835, ou pelo nosso correio de mensagem aquasystemgeral@gmail.com. Para parceiros e investidores, nós estamos abertos para conversas, estamos abertos para explicações do projeto e apresentação do MVP, estamos abertos a opiniões, também estamos abertos para conversas para a camada juvenil, para quem quer também participar do projeto, quer ganhar alguma experiência, nós estamos abertos para qualquer informação, startup da Aquaci. Perfeitamente, perfeitamente. Prontos, pessoal, nós por cá na CDH, no CDH Livecast, nesse nosso espaço, nós temos a duração de 1 hora e acabamos já por completar então 1 hora de transmissão. Vamos aqui, eu vou cá agradecer a todos que estiveram conectados, né, acompanhar-nos também. Tivemos aqui uma audiência interessante, várias pessoas também aqui a desejar forças ao Hernani. Portanto, muito obrigado a vós que estivestes ali conectados ao CDH Livecast. Saibam que nós temos estado a ter essas abordagens ou essas entrevistas todos os domingos às 19h30. Portanto, estendemos aqui também um convite para você que é empreendedor, empresário ou alguém que também gostaria de poder passar por cá pelo CDH Livecast, sinta-se à vontade. Nós temos ali as nossas redes sociais, pode escrever-nos, não é? Seja no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram, pode deixar-nos aí a sua mensagem, deixar aí o convite, que a nossa equipe estará ali aberta para poder passar por cá. Na verdade, este é mesmo o nosso intuito também, poder conversar com profissionais, estudantes ou quem queira simplesmente partilhar aqui o seu conhecimento. Portanto, muito obrigado mais uma vez, Hernani. Esperamos poder contar consigo em próximas oportunidades aqui no CDH Livecast. Foi uma conversa rica, aprendemos bastante e certamente que quem ver a nossa entrevista posteriormente também aprenderá bastante consigo. Muito obrigado mesmo e esperamos contar consigo para próximas oportunidades aqui no nosso espaço do CDH Livecast. Muito obrigado. Agradeço a toda a comunidade, desde já agradecer ao grande convite do Cirilo, um grande amigo que eu conheci pelas redes sociais, conheci ele por de vastos trabalhos, várias implementações. Então, a comunidade de desenvolvedor do AMBO vem ajudar muito. Então, aconselho a todos a procurarem soluções ou a procurarem entrar em contato com a camada, com a comunidade de desenvolvedores do AMBO. Tem muito conteúdo lá para vocês aprenderem, vários especialistas entrevistados, várias pessoas voltadas a que vocês pretendem. Então, aconselho-vos e deixo-vos esta missão de se conectarem, de seguirem, de colocarem um sino como alerta para a comunidade desenvolvedora do AMBO, que vai vos ajudar muito na direção dos vossos projetos, na direção da vossa carreira, e agradeço muito. E estamos juntos nessa. Espero receber mais convite. E. Claro, certamente, certamente. Então, estamos juntos, pessoal. Vemo-nos aqui no próximo domingo. Estamos juntos. Um forte abraço a todos. Boa noite. Estamos juntos. Estamos juntos.